Desejo a eles o melhor para o futuro. Para nós foi um excelente jogo. Parabéns. O que você acha do futuro da sua seleção? E você se vê competindo em 4 anos com todo o time, como Wesley, Robin? Eu acho que faltam 4 anos, né? Tem muito tempo pela frente. Temos que aguardar e ver. Se eu puder falar por mim mesmo, eu acho que enquanto o corpo aguentar, enquanto eu curtir, irei continuar jogando para a seleção, pois é uma grande honra jogar para o país. Mas acho que daqui a 4 anos temos uma nova campanha, começamos para o Euro em 2016. Então esse será o nosso próximo desafio. A última pergunta. Aqui no jogo parecia que era um jogo todos contra você. Você achou que foi assim? E com relação ao fato que os brasileiros não estavam lá enquanto vocês receberam as medalhas, isso não deveria ter sido assim? Bom, na realidade eu acho que eu nem percebi isso. Eu consigo entender totalmente que eles estejam muito tristes, então não quero falar sobre isso. Acho que isso não é uma coisa que importa muito. E com relação ao resto, eu acho que a gente se sentiu bem e, obviamente, eles deviam algo ao público, né? Então eles, na realidade, correram à frente dessa forma, você acaba tendo alguns espaços e nós conseguimos aproveitar esses espaços. Obrigado. Robin terminando ali a entrevista coletiva, falando dessa participação da seleção holandesa e não entrando muito nessa questão do momento da seleção brasileira, Maurício. Claro, ele é esperto. E nem diz respeito a ele, né? Até por uma questão de respeito também pelo torcedor. A seleção brasileira diz respeito a nós, brasileiros. A tragédia que foi a seleção brasileira, o futebol da seleção brasileira, porque tragédia existem muitas outras aí, infelizmente, isso não foi uma tragédia só futebolística. Eu acho que ela exige um pensamento maior do que apenas falar se foi bem ou mal. Rediscutir o futebol brasileiro e o comando do futebol brasileiro, o técnico, o político, tudo isso. Luiz Felipe Scolari está chegando para a coletiva. Vamos acompanhar. Copa excelente, com tudo aquilo que a gente gostaria de ver acontecer dentro do Brasil em relação... E essa frase é exatamente isso, cara. O sonho não acabou. Acho que os jogadores que tiverem uma próxima oportunidade de disputar uma Copa do Mundo vai dar vida como deu agora para poder, eu acho que apagar tudo isso que aconteceu nessa Copa do Mundo. Dá para tirar algo de positivo desse Mundial? Bom, acho que eu falando particularmente de resultados que nós tivemos, de personalidade que nós tivemos em alguns jogos, atitudes. E eu acho que para mim o principal de tudo isso, eu acho que é o grupo que construiu, o grupo que foi formado. Eu acho que é difícil você encontrar um grupo dessa forma. O grupo que nós encontramos, que nós formamos na seleção brasileira, eu acho que é difícil você ver em muitos lugares. Obrigado. Paulinho conversando com a gente. Bruno Cortes está com o Thiago Silva. É isso, Bruno? É isso sim, Felipe. Estou aqui com o Thiago Silva. Thiago, o que de positivo a seleção leva dessa Copa do Mundo? Acho que tudo aquilo que nós fizemos, né? Desde o começo, um grupo bem sincero, bem coeso. Mas o que a gente não leva é o troféu, o nosso maior objetivo. Mas é pensar para frente, pensar que agora vai ter que começar tudo de novo. Estava até comentando com o pessoal, a gente estava tão perto, né? 2 jogos para realizar o sonho, agora tem que começar de novo, mais 4 anos pela frente, com eliminatórias, ainda que é ainda um pouco mais difícil. Mas enfim, é levantar a cabeça, seguir em frente, porque o nosso momento ainda vai chegar. E Thiago, em algum momento nessa Copa você viu o time jogando num nível parecido com o que jogou a Copa das Confederações, ou em nenhum momento o time atingiu aquele nível que estava muito bom no passado? Eu acredito que fizemos bons jogos. Acredito contra Camarões, apesar da equipe adversária estar já eliminadas, e depois contra a Colômbia. Eu acho que esses dois foram assim o que nós podemos tirar de positivo,
E se você parar para comparar uma situação da Copa das Confederações com a Copa do Mundo, acho que esses 2 jogos nós fizemos e jogamos bem, né? Mas depois dos 7-1 era muito difícil esse jogo de hoje, em termos psicológicos. Mas é, como eu disse, é mentalizar, ver o que a gente errou, para que a gente não volte a errar. Porque principalmente em momentos que a gente leva gol, a gente parece que acabou o mundo. E não é assim, futebol muda a cada minuto. E eu acho que a gente não pode se abater por levar gols. É a coisa mais normal e mais natural do futebol. Principal erro, ou um dos principais erros, você acha que foi esse, assim, um abatimento quando tomava gol, principalmente nesses 2 últimos jogos? Eu acho que a gente se entrega, né? Perdão. A gente sabe que no futebol estamos sujeitos a levar gol, sair atrás e tentar a virada. Quando você sai na frente, a facilidade é maior. Mas eu acho que de negativo que eu posso dizer para vocês é enquanto a gente levava gols. Principalmente o primeiro, aí daqui a pouco vinha o segundo, o terceiro, sabe? Quando foi no jogo contra a Alemanha. E hoje é a mesma coisa, sofremos um gol, depois deixamos cair um pouquinho, tomamos o segundo, nos abatemos um pouquinho, tentamos reverter no segundo tempo e não conseguimos reagir, né? Mas é ter tranquilidade nesse momento. A gente sabe também que não está tudo errado. Apenas uma eliminação que nos deixa frustrado, triste, mas que a vida tem que seguir, né? Certo. Obrigado, Thiago Silva, capitão da Seleção Brasileira. Voltamos com você, Marcelo Barreto. Ok, obrigado ao Bruno Cortes e ao Felipe Diniz. Nossos repórteres continuam aguardando a saída dos jogadores da Seleção Brasileira. Podemos voltar com eles a qualquer momento. Vamos agora repercutir aqui as declarações desses jogadores. Thiago Silva está dizendo aí, como capitão da Seleção Brasileira, né, que esse foi um time que se desestruturou muito. Luiz, você narrou jogos da Seleção Brasileira. Isso era perceptível? Eu narrei, Marcelo, a partida contra o México, onde o Brasil encontrou muita dificuldade. Foi uma atuação apenas razoável, o Ochoa acabou sendo o melhor em campo. Contra o Chile, vamos combinar que o Chile literalmente bateu na trave, né? Quase que a gente perdeu aquele jogo e contra a Alemanha. Então, eu percebi, sim, evidentemente, em vários momentos o time se descontrola. O que volta à tese de um descontrole emocional grande da equipe. Em todos os momentos. O time não teve equilíbrio, como o Thiago falou, futebol, eventualmente você sai atrás. Tem que buscar uma reação. E o time não teve condições psicológicas de buscar essas reações. Vamos voltar a Brasília agora com o repórter Felipe Diniz. Vai, Felipe. Pois é, eu tô aqui ao lado do Júlio César. Júlio, você fez uma boa Copa, mas tomou 14 gols. É o pior desempenho de um goleiro na história da Seleção Brasileira. Como é que você vê esse contratempo, né, na Seleção Brasileira dessa Copa? Olha, tem jogadores que entram para a história pelo lado bom e tem jogadores que entram para a história pelo lado ruim. Eu entro pelo lado ruim, mas consciente de que fiz de tudo para estar aqui. Fiz de tudo para disputar essa Copa do Mundo e agradeço ao Papai do Céu a oportunidade que ele me deu de disputar essa Copa do Mundo em casa. É claro, é triste, né, por tudo como terminou, particularmente dizendo para mim que para um goleiro realmente tomar 14 gols numa Copa do Mundo é complicado, mas eu tenho minha consciência tranquila, vou poder dormir tranquilo e consciente de que eu dei o máximo para estar aqui. Então eu não deixei alguma coisa passar para que isso ocorresse. Eu fiz o máximo, dei o meu máximo, mas infelizmente ocorreu. Você sai menos frustrado nessa Copa do que saiu na última? Não, o sentimento é o mesmo. O sentimento eu te falo que é o mesmo porque provavelmente foi minha última Copa do Mundo, né? Aos 35 anos eu tenho que ser honesto e tenho que falar que fica difícil disputar a Copa do Mundo de 2018, né? Até em termos de motivação, enfim. Mas eu acho que é basicamente isso. Agora, por que não deu certo? A defesa do Brasil para muitos era considerada a melhor do mundo e teve esse desempenho. O que deu de tão errado, Júlio? Já conseguiram avaliar? Olha, é complicado. Qualquer coisa que eu for falar aqui é complicado. Entendeu? Eu acho que não é o momento de ficar agora analisando o que possa ter dado errado. Eu acho que agora é um momento em que os jogadores têm que esquecer um pouco tudo que aconteceu, ir para suas casas, abraçar as famílias, que eu tenho certeza que as famílias estão loucas para abraçar a gente. E claro, sem nenhuma demagogia, extrair tudo aquilo de positivo e de negativo que ocorreu, botar numa balança para convocações futuras, né? Agora daqui a pouco tem amistoso da Seleção Brasileira, tem Copa América, tem eliminatórias, que é uma situação em que para você formar um grupo é importante,
E 2018, que 4 anos passa rapidamente. Deixa eu